Vamos com tudo, olha só. Vou começar lendo aqui as perguntas. Vamos lá, hein? Primeira pergunta da noite. Vamos lá. O que acha do estudo reverso? Gente, o que é o estudo reverso? Deixa eu te explicar uma coisa. O estudo reverso é quando você, ao invés... Você sai daquela metodologia tradicional de estudo. Você deixa de ficar lendo um livro, uma apostila ou algo do tipo, para depois tentar fazer questões. O estudo reverso é, você vai para as questões, entende o que a questão está perguntando, como a questão está perguntando, e aí depois você faz o quê? Aplica ela dentro dos seus estudos. Então, por exemplo, o direito penal é um mundo de informações. Você vai estudar todo o direito penal para poder fazer 10 questões da prova? Não. Você vai fazer o quê? Você vai olhar as questões de prova, vai pesquisar as questões de prova, e aí depois que você olhar, depois que você pesquisar as questões de prova, você vem para dentro da matéria e busca dentro da matéria as informações necessárias para você ter êxito, para você alcançar o seu objetivo com aquele estudo. Isso é a técnica do estudo reverso. Ela é excelente para concurso público, muito boa mesmo, ok? Essa é a dica aí. Vamos lá, olha só, continuando aqui com vocês. Oi, Mari! Ó, todo mundo que mandar pergunta, manda para a interrogação que tá aqui, ó, porque aí eu consigo jogar a pergunta na tela. Se mandar a pergunta aqui no rolo, eu não consigo responder, porque eu tô olhando para a câmera para você me enxergar bonitinho aqui, tá vendo? E também porque eu tenho déficit de atenção, né? Todo mundo sabe disso. Vamos lá, olha só. Mestre, como você acha ideal filtrar questões? Vamos lá, você tem várias maneiras para você filtrar as questões. Quando você pega um edital, vamos dar um exemplo agora, direito administrativo. Você pega, você não vai jogar só direito administrativo no filtro do buscador de questões, seja lá qual for o site que você escolher, tá bom? Eu uso o que concursos, tá? Então vou falar em cima do que concursos. Você jogou lá no filtro do que concursos. O que você vai fazer? Você pode filtrar por matéria? Pode. Você pode filtrar por área, se é área de tribunais, se é área de segurança pública? Pode. Você pode filtrar também por nível de dificuldade? Pode. Eu não aconselho filtrar por nível de dificuldade. O que vier você faz, entendeu? Até porque acabou, né? Foi-se o tempo que uma prova que cai direito administrativo é mais fácil a questão para a prova a nível médio do que para a prova a nível superior. Foi o tempo que isso acontecia, principalmente em primeira fase, que é múltipla escolha. Você consegue fazer aí, você consegue ter uma diferenciação de uma questão para outra, por exemplo, numa prova discursiva. Numa prova discursiva você consegue aprofundar ou não. Agora, numa prova múltipla escolha, eu não acho viável fazer esse tipo de filtro. Mas, vamos lá. Você filtra primeiro por matéria, você pode filtrar por área, entendeu? E aí depois você filtra por tópico e subtópico. Por exemplo, eu filtrei por matéria, direito administrativo. Agora eu vou lá e filtro por tópico, atos administrativos. E eu ainda filtro por subtópico. Por exemplo, elementos do ato administrativo. E você ainda tem a possibilidade de colocar lá na busca a palavra-chave. Lá onde tem a palavra-chave, você pode colocar na busca a palavra que for do seu interesse. Por exemplo, você está fazendo uma questão e aí você viu um nome de um princípio que você errou aquela questão, ou você estudou um determinado princípio ou determinada teoria, aí você joga aquela palavra ou aquela frase-chave e aí você consegue buscar questões que tenham aquela palavra-chave. Por exemplo, você vai fazer uma prova que cai a legislação da pessoa com deficiência. Aí o que você vai fazer? Você vai lá e joga legislação da pessoa com deficiência. Porque são várias leis que envolvem esse contexto. E não só a 13.146. Vocês estão entendendo? Então você joga, você consegue fazer esse tipo de filtro. Então assim, como filtrar questões? Sempre tenha o seu edital em mãos e o edital ele vai dar o norte para você de qual filtro você vai usar. Entendeu? Essa aqui é a dica que eu dou para vocês. Tá bom? Vamos lá, olha só. Deixa eu ver aqui. Próxima. Pergunta. Como ler a lei seca? Gente, como é que você vai ler a lei seca? Eu recomendo da seguinte forma. Toda vez que você vê uma questão que cai letra de lei, aquela letra de lei geralmente acontece uma flexibilização de palavras.
de um verbo, bota um nunca, um somente, um sempre. Ou ele altera um determinado valor. Por exemplo, se a pena é de 2 a 5 anos, ele bota de 2 a 6. Ou se é de detenção, ele bota que é de reclusão. Coisas desse tipo. Palavras com sonoridade parecida ou flexibilizações verbais ou amplitudes ou restrições de determinadas situações. Eles fazem assim dentro da lei seca. Ou então, a própria letra de lei pode vir a ser cobrada na prova da seguinte forma. Ele dá um casinho concreto e aí você tem que saber exatamente o que está na lei para você aplicar naquele caso. Entendeu? Aí você fala assim, Geraldo, como eu vou ler a letra de lei? Simples. Você vai ler a letra de lei com um marca-texto e você vai sublinhar todos os verbos que são passíveis de variações, de variáveis. Você lembra que eu falei da técnica do estudo reverso? Qual é a parte interessante? Você olha as questões, você vê o que as questões variam em termos de verbos presentes dentro do artigo, ou valores, ou situações, e aí você já marca na letra de lei aquilo que você vem enxergando ser objeto de questão. E aí você vai lá e marca e você vai sublinhando. A outra metodologia para estudar a letra de lei, que é a que eu encaro ser a mais fantástica, é tudo que você pegar de letra de lei, você faça um mapa mental. Por exemplo, Geraldo, eu vou fazer um mapa mental de crimes contra a administração pública. Ótimo, você vai lá e bota crimes contra a administração pública. Aí você vai puxando as setinhas, vai colocando os crimes, vai colocando se é crime próprio, se é impróprio, quem pode praticar, quem não pode. Você tá entendendo? Por exemplo, dos crimes contra o patrimônio, você bota crimes contra o patrimônio, aí você vai puxa roubo, aí dentro do roubo, aí você vai lá, roubo, você vai botar o qualificado, majorado, você vai puxando setinhas, aí vai lá, furto, entendeu? E assim você vai fazendo seus mapas mentais. Isso é excepcional. Lógico, vai sempre ter aquele aluno que vai falar assim, mas eu tô perdendo tempo, porque enquanto eu construí o mapa mental para 3 artigos, o meu amiguinho leu 20, o problema é dele. Isso que você está fazendo é para sua vida inteira. Lembre-se que o concurso público é um investimento a médio e longo prazo. Então, quanto mais você investe no presente, as possibilidades futuras são maiores. Quanto mais tempo você perde criando um bom material no presente, no futuro suas revisões se tornam mais céleres. Não adianta você querer comparar hoje a velocidade com que um estudante que começou há 1 ano atrás revisa com a velocidade que você revisa. Não adianta, você não pode fazer isso. O cara começou antes de você. Agora, o que não pode é você achar que tem que estudar na mesma velocidade do cara, voando igual o cara tá voando, e achar que você tá atrás. Não é assim que funciona. Você tem que obedecer. Se você quer ser um concurseiro, faixa preta, se você quer ser um concurseiro faixa preta, você tem que passar pela faixa branca, pela faixa azul, pela faixa roxa, pela faixa marrom, até chegar na faixa preta. Você tá entendendo? Não adianta você chegar querendo fazer organizações faraônicas, sendo que você não tem uma boa base. Você tá entendendo? Para você ter uma excelente construção, você tem que ter uma boa base. E a base vai fazer total diferença na hora da sua preparação. E isso que eu estou passando para vocês aqui é base. Com uma boa base, ninguém segura vocês. Ninguém. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Qual é a próxima pergunta? Gente, olha só. Vocês estão mandando, vocês estão escrevendo. Eu não consigo ler, tá bom? Porque ou eu presto atenção nas perguntas ou eu presto atenção no que eu estou falando para vocês, tá? Então deixa eu ler aqui as perguntas que estão chegando. Vamos lá. Excelente pergunta. Olha só. Professor, só estudar por questões, o que o senhor acha? Tudo vai depender do seu nível, de qual é o tamanho do seu repertório de conhecimento. Sabe por quê? Você imagina só, se você não sabe absolutamente nada, você nunca estudou aquela matéria na vida, como você vai estudar só por questões? Não adianta, você tem que ter a tríade. Você tem que ter lá questões, um bom caderno e uma boa videoaula. Ou o caderno pode ser substituído, lógico, pelo PDF, se você não se adequar a fazer caderno, mas perfeito é questões, caderno e aula. Entendeu? Assim que funciona. Se você só estudar por questões, vou te dar um exemplo, tá? Eu morei quase 2 anos fora e quando eu cheguei ao Brasil, eu já estava inscrito para a prova de delegado do Espírito Santo. Eu tinha 10 dias para estudar.
E aí eu falo para você, eu que já tinha uma boa carga de estudos, embora eu estava 2 anos sem estudar, eu estudei só por questões? Não, eu não estudei por questões. Por quê? Naquele momento eu precisava eleger qual era a maneira melhor de chegar ao meu objetivo. Porque tinha muito tempo que eu não estudava. Então eu tinha que relembrar algumas coisas. Questões são importantes? Muito, demais. Mas se você só estudar por questões, sabe o que pode acontecer? Você vai começar a errar as questões e você vai te faltar conteúdo para você resolver as questões. Então não tem como você só isolar uma metodologia. A não ser que, Geraldo, eu já li todo o edital, técnica do edital colorido. O que era verde e vermelho virou amarelo. O que era amarelo são 70% de acertos em cada em cada um dos tópicos. Se você não sabe, tem no feed lá, no feed do meu Instagram, tem essa técnica do edital colorido. Geraldo, o meu não é nem mais amarelo, o meu já está azul, acima de 85% de acertos. Você só vai estudar por questões? Eu até entendo, mas eu nunca conheci ninguém que atingisse esse nível, esse grau de completar o edital dessa forma. Então, assim, tem que ter um balanceamento, entendeu? Essa é a dica que eu te dou, tá bom? Vamos lá. Professor, é mais indicado fazer as questões da banca do concurso público ou fazer aleatório? Vamos lá. Primeira coisa que eu falo para vocês, e eu falo de coração, é bom você fazer as questões da banca? Excelente. É certo você se limitar àquelas questões? Não. Sabe por quê? Eu nunca vi ninguém que tenha ficado reprovado no concurso público porque não estudou a questão da banca. É lógico que para concursos de terceira fase e de segunda fase, ou seja, provas discursivas e provas orais, depende de você ter um conhecimento da banca, você tem um conhecimento específico ou um livro publicado em específico para você resolver aquelas questões. Agora, questões de múltipla escolha, não tem por que você fazer isso, entendeu? Até porque, vamos lá, a banca da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a OCP, eu tenho muitas questões? Não. Instituto Acesso, que vai fazer a prova de delegado, eu tenho muitas questões? Não. Aí o que acontece? O concurseiro, ele se bloqueia. Porque ele pensa assim, caramba, não tem muitas questões, o que eu faço agora da minha vida? Acabou aquela receita de bolo que eu comprei de uma apostila na banca de jornal? Gente, pensa comigo, o Código Penal é de 1940, a Constituição Federal de 88. Desde então vem sendo feito questões em cima daquilo ali. É lógico que você saber o perfil da banca ajuda, sim, mas é substancialmente o fator preponderante para a sua aprovação? Não, não é. Entende? Vamos lá, é igual eu dou o exemplo do glúten na dieta. Eu, Geraldo, tô gordinho, 110 quilos. Se eu tirar o glúten da minha dieta hoje, adianta alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque eu continuo comendo besteira, eu não estou fazendo treinamento, eu não estou fazendo exercício físico. Agora, se eu faço exercício físico, se eu estou me alimentando corretamente, se eu estou fazendo tudo certo e chegou um ponto que eu não consigo mais evoluir para o shape, para o corpo que eu quero, aí eu vou lá e retiro o glúten, que aí pode ser que interfira alguma coisa. Você tá entendendo? Então, assim, querer fazer questões só da banca é um erro muito bobo, tolo, do estudante que não domina nada ainda. Se você tá voando, voando, eu até entendo você querer refazer só as questões da banca, mas não fique limitado a elas. Faça um teste, joga um tema lá no Q-Concursos, um tópico qualquer, vão lá, atos administrativos. Tá? Ou então princípios do direito penal, ou então direitos e garantias fundamentais no direito constitucional, ou então inquérito policial dentro de processo penal, ou então crase em português. Se você jogar uma questão a esse tópico, esse tema, lá no Q-Concurso, sabe o que vai acontecer? Não filtra por banca, tá? Você vai ver várias questões de bancas diferentes, de anos diferentes, que são semelhantes. Porque não tem para onde fugir, não tem o que perguntar em cima daquilo ali. Ele vai ficar adstrito ao que está na lei. Você está entendendo? A não ser que seja uma prova muito específica, que tenha um doutrinador na banca e eles orientem que você tem que seguir aquele doutrinador. Exemplo, concursos militares, né? Concurso para oficial da Marinha, oficial da Aeronáutica e do Exército, geralmente eles indicam um doutrinador na banca. Então é notório que, se eles indicaram Maria Silva Zanella de Pietro na banca de direito administrativo, o que vai acontecer? Você tem que colocar os posicionamentos da Maria Silva Zanella de Pietro, ainda que seja uma questão ABCDE, de múltipla escolha.
Você tá entendendo? Então, assim, tirando esse detalhe, cara, fica tranquilo, não precisa se limitar a bancas de concurso público, entendeu? Até porque você tem muito mais coisas para se preocupar do que só com a banca nesse momento. A única coisa que você tem que tomar um cuidado é, peraí, Geraldo, eu vou fazer uma prova que é no estilo certo ou errado. Ótimo, aí você vai treinar questões certas ou erradas, vai treinar bastante. A prova que faz isso é a banca CESP, entendeu? Mas CESP tem muitas questões? Tem. Aí você pode até se limitar em fazer só certo e errado. Agora, outras bancas, pode ser que você pegue uma banca média, uma banca pequena, e aí se você ficar com essa mentalidade de que você só pode fazer questões da banca, você pode sim acabar tendo um contratempo nos seus estudos, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Em outra live que eu assisto, o professor orientou eu estudar 2 matérias por semana. Se ele te orientou, faça o que ele orientou. Fique à vontade, entendeu? Porque assim, é muito injusto da minha parte eu falar pra você que você tem que estudar 2 matérias por semana, que você está começando agora, mas eu não sei nem quem é você. Eu não sei qual é o seu português, eu não sei qual é o seu nível de informática, qual é o seu nível de direito. Se você é um bacharel em direito, mas que está começando a estudar para concurso agora. Mas se você é um bacharel em letras e começou a estudar para concurso agora. Ou se você é a nível médio, não estuda há 25 anos e começou agora. Cada caso é um caso, não é receita de bolo. Por isso que, por exemplo, lá na minha mentoria, quando eu falo com a galera, eu analiso a vida do cara inteiro, viro do avesso, pergunto se é casado, solteiro, se tem filho, porque tudo isso vai interferir no cronograma que eu vou montar. Você tá entendendo? Então assim, você quer a minha orientação de coração? Nunca estudou na vida? Se nunca estudou e não tem edital na pista, pega e verticaliza uma matéria. De preferência, uma matéria por dia. Eu arrisco mais ainda. Nunca estudei na vida. Verticaliza uma matéria por semana. Sem edital. Entendeu? E aí depois de umas 4 semanas, 5 semanas, que você verticalizou a matéria naquela semana inteira, o que você vai fazer? Aí sim você pode botar aí uma matéria por dia. E aí você vai. Porque quanto mais matérias por dia você colocar, maior vai ser o oceano de informações que você vai ter com um palmo de profundidade. E aí você tem que ter, no mínimo, uma compreensão mínima de cada matéria para poder você ter a racionalidade de entender. Bem, isso aqui foi apenas um tópico. Agora, se você colocar várias matérias por dia, entendeu? E pegar pequenos tópicos de cada uma, será que você tem a maturidade de estudo para entender e para poder linkar aquilo ali na próxima vez que estudou? Tudo vai depender, cada caso é um caso, tá bom? Não é receita de bolo, tá? Vamos lá. Comecei a estudar semana passada com 2 matérias intercaladas por dia, 3 horas por dia, 100 questões. Tá ok? Vamos lá. Se você começou a estudar agora há pouco tempo e você está colocando 2 matérias por dia, tem que analisar como é o seu aproveitamento. Eu não posso falar pela sua metodologia se você vai dar certo ou se você vai dar errado. Sabe por quê? Por exemplo, você pode pegar a mim, pode pegar o professor Marcelo Sobral, professor William Bretz, você pode pegar o Rômulo, e aí você analisa as 4 pessoas, cada uma dessas pessoas vão ter desempenhos diferentes com cada uma das metodologias. Então assim, eu não posso, sabe por quê? Se eu falo pra você que tá certo, mas na prática tá dando errado pra você, sabe o que vai acontecer? Eu vou te prejudicar. Aí se eu falo pra você assim, não, isso tá errado, mas na verdade, na prática tá dando certo pra você. Aí você vai acreditar no que eu tô falando, mas na verdade vai fazer o que eu falar pra você fazer e vai dar errado. Então assim, por que a tríade é importante? Questões, um bom caderno e a aula. A aula fundamenta o seu caderno. O seu caderno é o seu mecanismo de aprendizagem, revisão e retenção da matéria. E a questão é para você saber se você está de fato evoluindo ou se você não está evoluindo. Se você está retendo aquela informação ou se você não está retendo. Você está entendendo? Então, o que você tem que fazer? Ao final de cada ciclo de estudos, faça um bloco de 10 questões, que são questões de fixação. E aí você vai ver se de fato você fixou. Entende? E aí é aquilo. Cada ser humano é diferente. Você vai fazer isso durante 1 semana, 2 semanas. Depois você vai lá e faz um simulado em cima dos tópicos que você já estudou. E aí, de fato, você vai saber se você vai ter aproveitamento ou não. Porque não vai ser eu que falar para você, você tem que fazer assim. Não é. Só para você ter uma ideia. Cada pessoa da minha mentoria tem um cronograma, uma rotina de estudo, uma quantidade de horas, uma metodologia diferente. Para cada pessoa.
Por quê? Porque eu analiso cada pessoa em si. Agora, você pode fazer isso consigo mesmo? Pode. Todos esses vídeos que você tem aqui salvos no meu Instagram, se você assistir a todos esses vídeos, você vai ter ferramentas e mecanismos suficientes para ser autossuficiente, para ser auto-independente e você de fato planejar o seu estudo. Entendeu? Você vai conseguir ter acesso à metodologia que de fato vai se enquadrar a você. Então, por exemplo, não é simplesmente eu dar Ctrl+C, Ctrl+V e mandar um cronograma para você e dizer que aquele cronograma é o suficiente. Pode ser que sim, pode ser que não. Na maioria das vezes, não, porque os seres humanos são diferentes. Você está entendendo? Por isso que eu falo que você tem que buscar esse autoconhecimento. As pessoas gostam muito de se submeter à opinião das outras pessoas. Igual, por exemplo, Geraldo, estudar tantas horas por dia é certo? Quantas horas eu devo estudar? Quantas matérias eu devo estudar? Sabe por quê? Porque, querendo ou não, lá no nosso eu, lá dentro a gente tem insegurança. Lá dentro a gente tem ansiedade. Lá dentro a gente tem medo. A gente tem medo da gente fazer alguma coisa e aquela coisa dar errado. Isso é normal. Isso é normal da gente. Mas, você não pode escutar essa vozinha, esse monstrinho que fica gritando no seu ouvido. Você tem que pegar e fazer o que de fato tem que fazer. Você vai analisar de fato o que vai servir para você. Geraldo, estudar uma matéria por dia para mim é o que dá certo. Por exemplo, eu, professor Geraldo Neto, só estudo uma matéria por dia. Independente de quantas horas eu estudar, uma matéria por dia. Edital tá na rua, aí o que eu faço? Eu vou e organizo, aí eu pego o meu bloco de revisões e aí eu faço as minhas revisões com mais matérias por dia. Então, cada momento é um momento. Até mesmo uma única pessoa tem várias possibilidades de organizar o seu estudo a depender do momento e da prova que venha fazer. Entendeu? Então, por isso que é muito importante que você se conheça. E como você vai se conhecer? Fazendo questões, testando, aplicando. Você está entendendo? Botando em prática. E isso vai fazer a diferença na sua preparação. Entende? Você pode ter um profissional do seu lado ali que vai te analisar e vai encurtar essa distância. Agora, se você não tem um profissional que está te orientando ali do seu lado, te analisando de maneira individual e não de maneira coletiva, e aí o que você vai fazer? Aí você vai tentando, vai testando, você pega, você faz, entendeu? Você vai tentando, e essa daqui não deu, ó, eu melhorei aqui. Aí sabe o que vai acontecer? Às vezes você pode chegar para mim, igual um amigo meu, promotor, falou, Geraldo, eu estudava uma matéria por semana. Uma matéria por semana ele estudava. E era o jeito do cara estudar. E para ele deu certo, ele é promotor hoje. Entendeu? Então, assim, não tem receita de bolo. O que tem é jornada de autoconhecimento e inteligência emocional para você descobrir de fato quem você é referente a essa grande, esse oceano de matérias que você tem que saber na hora da prova. Entendeu? Vamos lá. Quanto ao aproveitamento, posso fazer anotações das matérias no Word ou é melhor fazer no caderno? Vamos lá. Quanto ao aproveitamento das matérias, faço anotações no Word, no computador ou no caderno. Isso fica a sua escolha. Fica livre, você pode fazer no caderno, você pode fazer no Word. O que importa é você ter um registro do seu aproveitamento. Tá? Vou fazer uma analogia bem simples aqui para você. Para você gastar dinheiro, você tem que saber quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai para você organizar a sua vida financeira. Correto? Quando você organiza seu estudo, você tem que saber quantas questões você está acertando, quantas você está errando, quantas você permanece errando e quantas você deixou de errar e passou a acertar. E o porquê disso tudo. Você tem que anotar, seja no Word, seja no papel, porque assim de fato você vai saber qual é o seu aproveitamento e se a metodologia que você está aplicando no seu estudo está funcionando. Entendeu? Essa é a dica. Pode anotar, independente de onde seja, o que vale realmente é fazer esse registro, tá? Professor, você tem algum método para estudar o estatuto? Sim! Bumbum na cadeira. Senta o bumbum na cadeira e analisa aquele estatuto de ponta a ponta. Agora, lembre-se que o estatuto tem várias coisinhas dentro do estatuto que não valem mais, tá? Então não caia naquela besteira de mas o professor Joãozinho da escola de samba falou para mim que estágio experimental é de 2 anos. E aí a Constituição fala que é de 3. Tem que tomar cuidado que pode cobrar na prova. Pelo amor de Deus, nunca vi cobrar algo que é constitucionalmente duvidoso
em prova, edital, pensa, a banca do concurso público, ela vai jogar a questão o mais simples possível, ela não vai se preocupar em querer colocar questões, colocar detalhes, colocar tópicos da lei que possa vir a ser declarado inconstitucional ou que é de constitucionalidade duvidosa. Então o que você faz? Esquece, vai naquilo que está de acordo com a Constituição Federal, letra de lei, anotem o mesmo esquema de estudar legislação, igual eu já expliquei para vocês, tá bom? Vamos lá. Professor, já mudei o meu estudo para Delta, para delegado. Devo reassistir às aulas ou já passo para questões de nível superior? Cara, para a primeira fase, estudos de primeira fase, não tem tanta diferença na prova de delegado e prova de agente, não, tá bom? Não tem. Simples, faça uma busca no que é concursos, que você vai ver questões de delegado, ABCDE, questões de inspetor, investigador, agente, oficial de cartório, escrivão, papiloscopista, perito. Você vai ver que, escolhe uma matéria, elege, por exemplo, direito penal, você vai ver que as questões, elas são similares. Se bobear, as questões de nível médio são até mais difíceis do que a de delegado. Então não se preocupe com isso. O que você tem que fazer é, as matérias que tecnicamente você já estudou, você vai lá, faz um bloco de questões e vê se você tem pelo menos 70% de acerto em cima de cada tópico e subtópico. Se você tiver, você já começa dali pra frente. Se você não tiver, vai ter que fazer uma revisão em cima de cada tópico, tá bom? Porque não é só assim, já vi a matéria. Não, você tem que ver e saber se de fato aquilo ali tá sendo eficaz para você, entendeu? É natural, é normal bater um desânimo, um desespero de leve quando começa a estudar direito constitucional? Sim, é normal bater o desânimo, o desespero quando você estuda qualquer matéria que é nova para você. Sabe por quê? Quando você começa a estudar, por exemplo, informática, você vai começar a ver detalhes dentro da informática que nunca foram necessários na sua vida até então. E aí você percebe que você vai ser indagada sobre aqueles tópicos. E aí você percebe que tem pessoas que já estudam e já dominam aqueles tópicos. Aí te dá um desespero, ansiedade, porque você sabe que tem pessoas à sua frente. Te dá desespero e ansiedade, porque você sabe que aquilo ali vai ser cobrado no futuro. Te dá desespero e ansiedade, porque você vê que é muita coisa, mas para tudo. Respira. Preocupe-se com o presente. Se você só se preocupar com o presente, você vai extirpar a ansiedade da sua vida, você vai extirpar esse desespero, essa preocupação. Sabe por quê? Estudo é investimento a médio e longo prazo. É que é bem complexo, sabe, a gente falar. Por exemplo, quando você vai numa academia, você chega na academia, você vai fazer o primeiro movimento na máquina para treinar a perna, na extensora. Aí o primeiro movimento na extensora, você fica com ansiedade, fica desesperada porque a menina que está na sua frente tem uma coxa desse tamanho, ou porque o rapaz tem uma perna muito forte, ou você simplesmente pensa, a perna dele é desse jeito porque ele começou antes, eu estou começando agora, então não estou nem aí. Ou você desenvolve ansiedade, desespero, porque tem gente mais forte do que você na academia. Eu nunca vi isso acontecer. Sabe por quê? É normal a gente analisar os corpos alheios e entender que cada um trabalhou e batalhou para tê-los. Só que quando passa para o subconsciente, para o invisível mundo do coeficiente intelectual, a gente fica querendo se equiparar às outras pessoas e esquece que tudo vem com tempo. Demanda tempo, esforço, dedicação, rotina e constância, 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 constância. Então, o que eu aconselho você a fazer? Pensa, encara o seu estudo de direito constitucional como um novo treino na academia, como uma nova dança que você for aprender, como um novo estilo de movimentos que você venha fazer. Você está entendendo? Quem começa a fazer uma arte marcial? O cara entra e na primeira aula ele vê o outro cara dando um armlock voador no jiu-jitsu. Aí ele fala, meu Deus! Aí ele já fica desesperado, ansioso porque ele não sabe fazer. Não, ele sabe que um dia ele vai saber fazer aquilo, ele vai aprender a fazer aquilo ali. Você tá entendendo? Então qual é a grande jogada? O cara que começa uma aula de dança, uma aula de arte marcial ou academia de maneira desesperada, afobada, querendo passar o carro na frente dos bois, se lesiona, faz as coisas de maneira errada, se machuca e desiste no meio do caminho. Agora, aquele cara que entende que aquilo ali é um processo evolutivo e que ele depende de ter atenção àquele processo para que ele de fato possa evoluir, essa pessoa alcança o objetivo dela. É simples. Respira fundo. Há 1 ano atrás, se você tivesse começado, como você estaria hoje?
Bem, né? Então hoje você está começando. Daqui a um ano você vai estar infinitamente melhor. Então não se desespere, porque faz parte da preparação, faz parte do jogo. Pode ser que você passe no próximo concurso, sim, existe grandes chances, mas também existe grandiosas chances de você não passar. Mas tudo depende única e exclusivamente de você, tá bom? Vamos lá. Venha, venha, venha. Continuando aqui com vocês. Não consigo sair dos 80%. Como eu faço? Senta e estuda. Não tem mistério, tá? E outra coisa, não se bloqueie com palavras restritivas, com palavras que te bloqueiam. Ah, eu não consigo. Ah, eu só sei estudar videoaula. Ah, eu não consigo fazer questão. Não, não faça isso, tá? O que você vai fazer? Geraldo, eu não consigo sair desses 80%. Então vamos entender por que você não sai desses 80%. Qual é o bloco de questão que você está errando? Você erra porque você não sabe a matéria? Ou você erra porque quando chega numa determinada quantidade de questões você já está cansado? Você erra porque erra mais questões em cima de doutrina ou erra mais questões em cima de letra de lei? Você erra por falta de atenção ou por falta de paciência na hora de fazer a prova? Ou porque simplesmente você não sabia? A gente tem que saber. E dentro desses 80%, o que você acerta chutando e você coloca como 80% acreditando que já sabe, mas de fato você acertou porque chutou? Tudo isso tem que ser analisado. A grande sacada é você descobrir e entender a origem do problema. Quando você entende a origem do problema, você vai lá e conserta. Enquanto você não entende a origem do problema, você se sente perdido, desmotivado, e aí uma série de fatores pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Português no cursinho tem muitas matérias que não aparecem no edital. Tem os dois mundos, tá? Tem matérias que você não vê no edital, mas que de fato você precisa saber para você conseguir desenvolver outras matérias, por isso que tem. Existem matérias que tem no edital e que não necessariamente você vai ter na aula de português. Lá vem assim, técnicas de redação, tem no edital da Polícia Civil. Mas cai redação na Polícia Civil? Não. Mas você precisa saber de técnicas de redação porque caem questões de interpretação de texto. E para você interpretar, você tem que saber o quê? Técnicas de redação. Você está entendendo? Então, assim, é o que eu falo. Eu não sou professor de português, mas escolha um bom profissional, escolha um excelente profissional e acredite no que ele está falando para você. Simples assim, tá bom? Geraldo, no cursinho, o nome dos tópicos e subtópicos às vezes não são iguais ao do edital. O que eu faço? Estuda. Quanto mais você estudar, mais você vai conseguir interpretar e vai entender. Você não se engane, tá? Você acha que eu pego um edital da parte de direito e consigo encontrar todos os tópicos que estão no edital dentro dos livros de doutrina ou dentro das apostilas, dentro de aulas? Não. Entendeu? Até porque vocabulário, às vezes eles podem usar uma palavra sinônima e aí você acaba se confundindo, enfim. Mas fica tranquilo, segue o plano bonitinho e na pior das hipóteses utilize a melhor ferramenta do mundo. Copie e cola o que está no edital que você acha que não viu e joga no Google. E aí você vai ver as variações, se tem aula na internet, se não tem, aí você vai pesquisar. E às vezes, 90% delas, você vai perceber que é um nome semelhante, similar a um outro que você de fato já deve ter estudado. Tá bom? Vem. Vamos lá. Gente, olha só. Marcelo, tem que mandar pela interrogação, senão eu não respondo. Tu deu sorte que eu vi aqui agora. Geraldo, quem eu indico para professor de informática? Bebê, Renato da Costa. Vai lá no Instagram do Renato da Costa e fala: professor, o Geraldo me indicou o senhor porque você faz milagre, tá? Ele opera milagre na vida das pessoas, tá bom? Renatinho da Costa. Ó, acabou que deu sorte aí, Luana, que eu vi uma outra pergunta aqui. Ela falou aqui: Geraldo, como eu treino as alterações? Excelente pergunta, tá? Vou botar aqui a do Coelho e vou lá. Geraldo, como eu treino as alterações no edital ou na legislação? Isso aí é um tópico muito importante porque sempre, eu nem olhei as perguntas ainda, mas sempre tem alguém que fala: Geraldo, vai cair raciocínio lógico para a Polícia Civil? Eu falo: nunca caiu, vai cair agora. Ah, mas o cursinho X falou que vai. Ah, mas o professor X falou que vai. Então acredita neles e vai.
Minha metodologia é: agarre-se ao último edital. E pensa, você não vai ficar dando tiro no escuro com achismo. É melhor jogar na Mega Sena, porque não passa de questões de sorte, ou então de fraude, tem informação privilegiada. Ou é sorte ou é fraude, entendeu? Agora, o que eu falo? Se agarre ao último edital e estude com seriedade dentro do último edital, porque você fazendo isso, você vai estar se preparando o máximo possível de acordo com aquele edital vai vir cobrar para você. Ah, mudou. Legal, mudou para você, mudou para mim, mudou para todo mundo. Então não se preocupa com isso. Entendeu? Não se preocupa com isso. Se mudar, beleza. É por isso que eu falo, ter uma boa base, estudar de maneira consistente, consciente, previamente ao edital, que é o que eu oriento vocês a fazer aqui, sempre faz com que qualquer alteração no edital, você já vai ter uma base tão solidificada, tão forte, que aí você pode se dar o luxo de só se preocupar com as alterações de edital. Pensa comigo, se você tiver uma excelente base hoje, né? Vamos dar um exemplo do concurso da Polícia Civil que está para sair, de Constitucional, Administrativo, Penal, Processo, Leis, Português e Informática, e aí eles vão lá e colocam direitos humanos. O que você vai fazer? Você pode se dar o luxo de verticalizar os direitos humanos. Simples. Entendeu? Então, como você estuda as alterações? As alterações vai depender se você tem um prévio conhecimento dela, se aquela alteração te cobra acerto mínimo ou não na prova, se aquela alteração ela é substancial para você passar naquele concurso público, se caem muitas questões. Entendeu? Tudo isso vai influenciar. Perfeito? E como você está preparado nas outras questões. Isso daí é a grande sacada para você saber, tá bom? Vamos lá. Posso fazer questões de um tópico que eu ainda não tenha visto? Vamos lá. Geraldo, posso fazer questões de um tópico que eu ainda não tenha visto? Poder você? Pode. Entendeu? Pode. Mas da seguinte forma, faça questões do tópico que você já viu, logo depois que você viu, a título de fixação. Pouco tempo depois, 24 horas depois, uma semana depois, a título de revisão. Ou então você separe dentro de um bloco para fazer um simulado. Questões que você, tópicos que você ainda não viu, é interessante você fazer, não para você se medir se você sabe ou se você não sabe, ou se você é bom chutando ou não, mas para você já enxergar nas questões aquele tópico que pode vir a cair, como aquele tópico é cobrado, e aí quando você estudar, você já vai lembrar que você já viu aquilo ali em alguma questão. É o estudo reverso. Entendeu? Então fazer questões antes de ler o tópico nada mais é do que o estudo reverso. Agora, tem que estudar o tópico depois, senão não vale de nada, tá bom? Porque você também corre o risco de se enganar. Você acertar porque chutou, porque teve uma boa raciocínio lógico ali na hora, mas isso vai servir sempre? Não, não serve sempre. Então tem que tomar um cuidado, tá bom? Vamos lá, professor, acha que a prova do tribunal será esse ano? Só achismo. Então, cara, não sei. Hoje eu fiquei sabendo que a Prefeitura do Rio de Janeiro está sofrendo pressão do governo federal e vai voltar com as aulas no colégio. Não sei, entendeu? Eu confesso realmente para você que não sei, porque no TJ você tem que entender que tem provas em várias cidades dentro do Rio de Janeiro. Aí vamos supor que Cabo Frio, Rio das Ostras estão em lockdown. Aí vem a prova do TJ. Como é que você vai fazer a prova do TJ se Cabo Frio e Rio das Ostras estão em lockdown, não tem nada aberto? Então você tem que ter uma organização geral dentro do estado para que todos os locais de prova estejam acessíveis para todo mundo fazer as provas, entendeu? Então tem que tomar um cuidado com isso, tá? Galera, você que está chegando agora, eu estou respondendo perguntas aqui a respeito de concursos públicos em um modo geral. Fique à vontade para mandar sua pergunta, coloca aqui embaixo e vamos fazer o seguinte, clica na setinha aqui e encaminha para 5 pessoas. Vamos lá! Clica na seta aqui agora e encaminha para 5 pessoas. Se todo mundo que está online fizer isso, a gente bota 250 pessoas aqui dentro agora. Vamos lá. Vamos levar, solta o preso. Vamos lá, vamos levar informações para o maior número de pessoas possível. Entendeu? Quanto mais pessoas estiverem nos assistindo, mais você está jogando coisa boa para o universo e mais o universo te devolve isso daí em coisas maravilhosas para sua vida. Tá? Façam isso aí. Vamos embora. Vamos lá. Professor Geraldo, estou estudando para o tribunal por 4 horas por dia. Acha bom? Meu edital está ficando colorido. Então, 4 horas por dia. Vou te fazer uma pergunta e isso serve para qualquer pessoa de qualquer concurso público. Você está estudando 4 horas por dia. Vamos lá.
São 4 horas de qualidade que você se sente satisfeito, você se sente conscientemente absorvendo aquela matéria? São 4 horas que você percebe que poderia estudar mais, mas você não estuda porque você se predispôs a estudar só 4 horas? Ou são 4 horas que você tem um aproveitamento maravilhoso durante 2 horas e as outras 2 você se força a estudar só para cumprir tabela e falar para os outros que estuda 4 horas? Tudo depende. Se as horas dedicadas ao estudo são horas de qualidade, e quando eu falo hora de qualidade, não é porque o ambiente está em silêncio não, tá, gente? O material de qualidade. É da seguinte forma. Se a Monique, minha esposa, fala assim, amor, vamos comigo hoje jantar fora? E eu falo assim, não, eu tenho que estudar. Ela, tá bom. Aí eu fico estudando, ai meu Deus, eu tinha que ir com a minha mulher jantar, se eu não for ela vai me largar. Ai meu Deus, essa hora que eu estou dedicando para o estudo é de qualidade? Não, porque eu não estou focando ali. Ou então, se eu, tá bom amor, eu vou jantar com você. Aí eu vou jantar com ela e aí eu fico lá no jantar pensando, caramba, eu tinha que estudar constitucional, eu tinha que estudar administrativo. Ai meu Deus, aquele horário é de qualidade com ela? Também não. Então, quantidade de horas, quantas você puder estudar com qualidade. Qualidade é dedicação total, integral, prestar atenção, foco, fazer um bom caderno. É aquela hora de qualidade. Às vezes, já aconteceu comigo, muitas vezes, na verdade, que horas minhas de qualidade era quando eu estava dentro do ônibus lotado, mesmo eu tendo déficit de atenção. Eu abria e ia estudando. Mas naquele momento eu me concentrava tanto porque eu sabia que eu ia descer no ponto final e a minha hora era de qualidade ali dentro. É simples, entendeu? Então, assim, as horas elas devem ser de qualidade. Outro dia o professor Vaguinho, que hoje é perito papiloscopista no estado do Rio de Janeiro, ele falou, Geraldo, eu tinha meia hora para estudar por dia, que era o meu intervalo do almoço, sendo que eu trabalhava à noite e era de madrugada que eu fazia isso. Eram horas, eram tempos de qualidade que ele destinava, entendeu? Então não fique adstrito a número de horas, o que importa é a qualidade que você destina para o seu estudo. Às vezes, 1 hora de estudo sua pode ser equivalente a 10 horas de estudo de uma outra pessoa. Entende? Isso é muito importante você ficar atento a isso aí. Professor Geraldo Neto, o que você acha de um profissional ajudando nos cronogramas e matérias e materiais? Eu acho fenomenal e esplêndido, desde que esse profissional te trate como um ser único e exclusivo no mundo e no universo. Se você, porque tem 2 pegadas, uma coisa é um profissional te orientar, igual eu estou fazendo aqui agora, te dando dicas de como você vai se autoavaliar, se autopreparar para você se entender e preparar seu cronograma, seu estudo, eu consigo fazer isso de maneira coletiva com a maior qualidade possível. Agora, se você tem um profissional para te orientar no estudo, você tem que ter um acompanhamento individualizado. Você é um ser único nesse universo, com a única experiência, com a sua experiência, o seu intelecto e o seu repertório de matérias, de conhecimento, o seu repertório vocabular, só existe você na face da Terra. Então tem que ser analisada você para preparar um cronograma para você, e aí sim, se você tem um profissional que faça isso, você está dentre o grupo seleto do 0,000001 dentro do concurso público, que vou te falar de coração, se você tem esse profissional e ele faz isso por você, se agarre com unhas e dentes a esse profissional, porque ele vai fazer com que você poupe muito tempo na sua preparação. Sabe o que eu orientei o colega aqui na outra pergunta? Que ele falou, Geraldo, como eu vou fazer o cronograma? E eu falei, olha, você vai, tentativa, acerto e erro, acerto e erro. O que ele vai demorar, às vezes, 4, 5 meses, 6 meses para entender como ele funciona, às vezes um profissional que tenha experiência na área, que tenha vivenciado aquela situação, ele vai pegar aquele caso em específico, por exemplo, você vai te analisar e com estourando 2 semanas, ele já vai pegar e vai te passar um raio-x total de quem é você. E aí, o que vai acontecer? O que ele falou, segura, agradece a Deus, confia no que está falando e segue firme que vai dar certo para você. Tá bom? Mas é de suma importância que eu tenha um profissional? Não. Quando eu passei, quando eu me esforcei, eu tinha um profissional me orientando? Não. Eu tive que quebrar muita cabeça? Sim. Deu certo? Deu. Passei? Passei. Então, assim, não é condição exclusiva para isso, tá? É igual academia. É condição exclusiva para você ter um corpo sarado, com boa saúde, você ter um personal trainer? Não. Você pode conseguir isso sozinha? Posso. Agora, se você tiver um nutricionista, um personal trainer que te oriente, você vai muito mais rápido, você vai só naquilo que é certo, então você ganha muito tempo nisso daí, tá?
Vamos lá, próxima pergunta. Vem comigo. Professor Geraldo Neto, vem comigo. Como montar um caderno de revisões com videoaulas e mapas mentais dos professores? Você já respondeu. Assiste a videoaula, anota tudo que você julgou ser importante, faça os mapas mentais que os professores colocam no quadro, mas dando o seu tempero, colocando as observações do jeitinho que você entender ser melhor. Depois você vai lá e parta para as questões. As questões que você errar porque não lembrou do caderno, ótimo. As questões que você errar porque você não tinha informação no caderno, acrescente a informação no caderno. Fim, ponto final. Você vai ter o melhor material do mundo para estudar. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pergunta interessantíssima. Fazer concurso escada ou já focar no concurso dos sonhos? Tudo vai depender de você. Tudo vai depender de uma conjunção de fatores. Por quê? Uma coisa é você, olha só, Geraldo, meu sonho é ser delegado, mas eu não tenho direito ainda. Ótimo, o que você faz? Vai fazer uma prova a nível médio, ou então você é de outro nível superior, faz uma prova, por exemplo, para inspetor, respira fundo e entra na faculdade de Direito, e aí depois você faz prova para delegado. Geraldo, eu quero fazer prova para delegado de São Paulo, eu acabei de me formar agora na faculdade, e eu não tenho prática jurídica, e lá pede, o que você vai fazer? Você pode fazer um concurso para um cargo de agente, de inspetor, oficial de cartório, enfim, porque cada estado muda a nomenclatura. E aí você ganha a prática de atividade policial ali dentro enquanto você estuda para delegado. Geraldo, eu já tenho prática, sou formado em Direito, eu foco para agente, inspetor, ou eu foco para delegado? Depende. Você tem bala na agulha para continuar estudando para delegado? Você tem bala na agulha para estudar para inspetor, para agente? Tudo vai depender de cada caso. Entende? Qual que eu sempre recomendo? Se você tem um foco, um objetivo, Geraldo, eu quero ser delegado, foque para delegado. E aí no meio do caminho, abriu um concurso aqui, você vai lá e faz, mas sem desviar o foco. Abriu outro concurso aqui, você vai lá e faz, mas sem desviar o foco. Entendeu? Você fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai ter a probabilidade de você chegar mais rápido no seu foco é infinitamente maior. Mas eu sei que é muito difícil explicar isso pro concurseiro, que ele vai assim, mas e se eu fizer o outro? E se eu fizer? Porra, para com isso, teu foco não é aquele? Foca! Entendeu? Vamos dar um exemplo. Seu sonho é ser delegado do Rio de Janeiro. O que cai? Penal, processo constitucional, administrativo, leis penais extravagantes. Igualzinho cai para inspetor. Mas também cai direito civil e medicina legal, que não cai para inspetor. E para inspetor cai português e informática. O que você faz? Foca naquelas matérias que são semelhantes. Bum, 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 bum. Saiu o edital, tem data de prova? Aí você vai lá e faz alguns módulos, foca naquelas matérias que são diferentes, as matérias tidas como alienígenas, foca, faz a prova e depois volta. Bum, 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 continua no foco. Entendeu? Saiu o DEPEN, quero tentar DEPEN, mas não abriu o delegado que eu quero ainda. O que você faz? Quando chegar perto da prova, você vai lá e estuda aquilo que é diferente e depois volta. Até porque também você pode simplesmente fazer a questão para treinar, para se testar, enfim, tem várias nuances que devem ser analisadas, tá bom? Pergunta de $1 milhão. Professor, você acha que vai ter Polícia Militar do Rio de Janeiro esse ano ainda? Vamos lá. Professor Geraldo Neto falando. Pelo que eu vejo da sociedade, Enem foi suspenso, Polícia Civil do Distrito Federal suspensa, Polícia Militar do Paraná foi suspensa, TJ do Rio foi suspenso. Eu acredito que não tenha prova esse ano, mas é o que eu acredito. Não tem informação do governador, do secretário, tem nada. Analisando os fatos, é exatamente isso que eu vejo, tá bom? Eu acredito que não. Vamos lá. Professor, estou chegando agora no mundo dos concursos públicos e não sei nada de direito. O que você me aconselha? Primeiro passo, antes de você contratar videoaulas, um curso, antes de você comprar material, antes de você tentar entrar em uma mentoria, antes de você fazer qualquer coisa, entre no site, entre lá na banca que fez a última prova para o concurso que você deseja, pegue o edital. Quando chegar na parte de direito do edital, sabe o que você faz? Copia e cola aquilo no Word, depois você organiza ele de maneira vertical e pega tópico por tópico e vai jogando no YouTube. Aí você vai ver uma aula de cada tópico.
Você só organiza para o YouTube subir não os que são mais bombados na internet, mas subir por data de postagem, que aí você vai ter os vídeos mais modernos, mais novos, mais atualizados. Sobe, assiste uma aula. Não gostei desse professor? Vai para o próximo professor no mesmo tema. E aí você vai começar a ter um contato com o direito. E ali, de fato, você já vai começar até mesmo ter dúvidas, vai começar a entender que você pode aprender mais com X, Y, Z, entendeu? Isso é de suma importância você fazer. É o conselho que eu dou, você está chegando agora, tá bom? Vamos que vamos. Vamos ver? Como faço para participar da sua mentoria? Cara, mentoria é só, eu não dou, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Não é nada contra você não, tá, amigo? Mentoria me chama no privado que eu dou informação. Agora, as minhas lives, elas não são para comercializar absolutamente nada, eu só quero dar informação gratuita. Então, nada que seja de meu trabalho eu falo aqui, tá bom? Aqui é só para dar informação gratuita, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que cursinho presencial eu indico hoje? Cara, vamos lá. Curso presencial vai depender muito do que você quer para sua vida. Vai depender de onde você mora, vai depender de onde você trabalha, vai depender de uma série de fatores que você tem que levar em conta, entendeu? Então, assim, é bem complexo te determinar, te dizer qual vai ser o melhor cursinho para você fazer, tá bom? Mas, me chama no inbox aí que eu te dou algumas orientações. Porque assim, o que vale no curso são os professores que integram aquela equipe. E aí, dependendo da equipe, é um bom curso ou não é um bom curso naquele momento, tá bom? Você mora no Rio de Janeiro, tem cursos excelentes em vários lugares aqui que eu posso indicar para você, tá bom? Mas assim, tem que ver onde você mora, porque às vezes eu posso falar um curso que é em Nova Iguaçu, mas você mora em Magé, entendeu? Então, tudo depende, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Faltam 30 segundos para a live acabar, passou batido, voando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e eu volto só para poder me despedir de vocês aqui, tá bom? Para poder falar. Ou melhor, faz o seguinte, olha só, printa a minha foto aí, ó, vou dar um sorriso para vocês, printa a foto, posta lá nos seus stories, me marca que eu vou repostar você, tá bom? Mas eu não vou falar que é concurso de polícia civil não, tá? Ou concurso de polícia, de qualquer outra coisa. Só printa a foto aí, vai lá. Printou? Posta lá e me marca que eu vou repostar. Eu vou entrar aqui, vou sair, faltam 20 segundos. Eu saio e volto só para poder responder as perguntas restantes aqui, tá bom? Beijo!